da aprovação dos governadores, destacando aqui Ronaldo Caiado, já que ele que figura com a maior aprovação entre os governadores que aparecem nesse levantamento da Quest, com 88% de aprovação, 9% de desaprovação, não sabem ou não responderam 3%. Lembrando que margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então de abril até agosto, o Ronaldo Caiado se manteve nesse mesmo patamar. Saindo de Goiás, vamos agora para o próximo estado e aqui seguindo também essa ordem decrescente de aprovação. Então temos a maior aprovação de Ronaldo Caiado e na sequência aparece Ratinho Júnior, 84% de aprovação, 12% de reprovação e temos 4% daqueles que foram entrevistados, mas não souberam ou não quiseram responder. No caso do Ratinho Júnior, houve um crescimento aí nessa aprovação, viu? Em abril, ele tinha 79% dos entrevistados aprovando o seu governo e hoje somando 84%. Próximo governador em destaque é o governador de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas também se manteve no mesmo patamar desde abril. Hoje tem 60% de aprovação contra 29% de desaprovação. E isso se reflete muito nos números de intenção de voto que trouxemos há pouco. No caso de Tarcísio Gomes de Freitas, ele ainda poderia disputar um segundo mandato, poderia disputar uma reeleição, mas um outro caminho que é apontado como possível para o governador de São Paulo é a disputa presidencial em 2026. No caso de Minas Gerais, temos Romeu Zema, que já lançou uma pré-candidatura à presidência da República. Ele saiu de um patamar de 62% de aprovação em 1º de abril, teve até que uma oscilação para cima, depois uma oscilação para baixo, retomando ao patamar de abril. E agora, em agosto, teve uma queda na sua aprovação. Foi para 55%, ainda assim é maior do que a desaprovação, que subiu de 30% para 35%, de acordo com o último levantamento. 10% não sabem ou não responderam. E para finalizar esse giro, mais um nome presidenciável é do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite teve uma queda aí na sua aprovação, hein? Saiu de 62% para 58%, tendo por referência o último levantamento feito no estado, que foi no mês de fevereiro. E a sua desaprovação subiu de 33% para 38%. E aí, Isabel Mega, a gente destacou aqui nomes que podem ou querem, já anunciaram inclusive sua intenção de disputar a presidência da República em 2026. O quanto que esses dados de aprovação e desaprovação servem por referência do que pode ser essa disputa pelo Palácio do Planalto? A gente tinha comentado sobre essa aprovação de todos esses nomes, né, que estão aí com índices bastante positivos. Destaque para Ratinho Júnior, 84%, Caiado, 88%, são aprovações que chamam bastante atenção e são 2 nomes colocados como presidenciáveis. Zema, um patamar menor, mas ainda assim aprovado por mais da metade de Minas Gerais, 55%. Sobre Zema tem um dado interessante aqui que me fez prestar atenção também em relação a esse mesmo dado sobre os outros governadores, porque eles estarem com uma avaliação positiva de mais de 50% não significa que o eleitor está concordando que eles merecem eleger um sucessor. Isso acontece, por exemplo, com Romeu Zema. 48% dizem que ele não merece eleger um sucessor. E aí, se a gente olha os cenários em relação a outros, porque esse é um ponto chave da pesquisa, a gente tem vários que estão nesse mesmo cenário. Uma exceção, talvez, seria de Ronaldo Caiado. Para 73% dos eleitores do estado de Goiás, Caiado merece, sim, eleger um sucessor. Carol, é muito na linha daquilo que a gente tem de teste de nomes que são regionais e que precisam trazer seus nomes mais nacionalizados. Esse é o desafio desses governadores, né? Você tem boas avaliações, por exemplo, dos governadores do sul do país, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, e os 2 do PSD, mas Ratinho Júnior nos planos do PSD fala mais alto do que o governador do Rio Grande do Sul. Mas eles têm um desafio, porque em outras pesquisas, quando a gente olha ali a percepção
do eleitorado, da média no Brasil, a gente vê que a aprovação está muito localizada nos seus estados e nas suas regiões. Então, o desafio realmente é trazer a nacionalização de quem tem essa pretensão de se eleger presidente da República vindo dessa posição do governo de estado. Você tinha comentado mais cedo também, Carol, na hora de falar aqui, esqueci de comentar isso, mas é importante a gente olhar para o estado de São Paulo justamente pelo nome de Geraldo Alckmin. Você tinha trazido para a gente, só para recapitular para quem está chegando agora. Segundo a pesquisa Quest, Tarcísio de Freitas, 43%, o segundo colocado seria Geraldo Alckmin com 21%. Está na metade ali, portanto, das pretensões. E é um nome que é muito relevante porque já governou o estado de São Paulo por 4 vezes. É um nome que teve uma virada ali de chave com a saída do PSDB, ida para o PSB e uma aliança em que o fez vice-presidente de Lula, que tempos atrás eram os dois na polarização. E Alckmin cresceu muito dentro do governo nesses últimos meses, justamente por conta do tarifaço, neste último mês, né? A gente fala de tarifaço há tanto tempo, parece que é uma coisa de meses, mas não, neste último mês, porque ele foi o principal mensageiro do governo com os empresários, ele é muito elogiado na condução que ele fez, ele conhece muito bem os setores, então ele conseguiu ali preencher um certo espaço. E aí me lembra muito algumas conversas que a gente tem de avaliação de cenários para 2026, tem conselheiros muito próximos do presidente Lula que defendem Alckmin para essa posição em que ele aparece na pesquisa justamente, para tentar se lançar governador do estado de São Paulo. Agora, a vida do Alckmin vai ser mais ou menos difícil dependendo dos planos que o Tarcísio de Freitas decidir para si, porque ele é bem avaliado, ele tem uma boa intenção de voto, faltando bastante tempo para a eleição, mas tem uma boa intenção de voto. Mesmo que Alckmin tenha esse rescaldo lá do passado, de ter ocupado o Palácio dos Bandeirantes por 4 vezes, a gente vê que isso hoje não é suficiente para fazer frente a quem está na máquina, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, seria ali quase que um sacrifício imposto a Alckmin, caso for esse o plano dessa aliança e ele não persista como um candidato na chapa do presidente Lula, mantendo a posição dele de vice, porque é essa outra posição, é esse outro ponto que está sendo analisado no momento. A gente tem outros partidos que estão olhando, entre eles o MDB, para essa posição de vice no que se pretende ser o Lula 4. Então, são contornos que vão mexendo muito também com o estado de São Paulo. Entender toda essa composição de chapas essas composições que podem acontecer em 2026, inclusive com um alinhamento dessa direita, diante de tantos possíveis nomes presidenciáveis e também essas alianças que são costuradas a partir dos desdobramentos na disputa pelos governos estaduais. É todo um jogo político que a gente vai acompanhar até as eleições, Isabel Mega. Obrigada, viu, Isabel, pela análise aqui com a gente, trazendo o olhar da política sobre a pesquisa Quest, os números divulgados agora há pouco. Até mais. Lembrando que a Quest ouviu entre os dias 13 e 17 de agosto, em São Paulo, 1.644 pessoas, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em Minas Gerais, foram 1.482 entrevistados. Já no Rio de Janeiro, foram 1.104 pessoas e ali uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Temos nível de confiança de 95%. E já mudando aqui para outros estados, temos na Bahia 1.200 entrevistados, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em Goiás, 1.104 pessoas. No Paraná, também 1.104 pessoas. Também todos dentro dessa mesma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. No Rio Grande do Sul, 1.104 entrevistados também, assim como em Pernambuco, também mesma margem de erro e também nível de confiança de 95%. Portanto, pesquisa Quest, dados que você encontra no site da CNN Brasil. Quer mais? Acesse cnnbrasil.com.br.